Você que trouxe a tua Bíblia, abra aí no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. A palavra que você vai ouvir aqui, na igreja de Colossenses, o apóstolo Paulo fala e explica que nem todas as igrejas são de Deus. Inclusive a Bíblia diz que só 7 igrejas vai ser salvo. Nessa mensagem você vai descobrir qual é a igreja certa. Muitas pessoas se iludem com a igreja que tem 10 mil, 20 mil pessoas. Não é isso que vai ser salvo. A igreja certa é aquela que prega só o que está na Bíblia. Só o que está na Bíblia. Vai numa igreja onde estão inventando as coisas, Deus não está ali. Vai numa igreja onde tem pastora governando a igreja, a mulher é submissa ao marido, ela não pode governar a igreja. Então, ali, aquela igreja ali não vai ser salva. Se tu vai numa igreja onde o pastor está colocando coisa lá para tirar o dinheiro das pessoas, inventando votos subordinantes, pedindo para casa, para o carro, também essa igreja também não vai ser salva. Vai numa igreja onde lá não existe pastor, existe só oração, tá? E eles não falam indígena, também não vai ser salvo. Eu não preciso citar o nome das coisas. Essa palavra que Paulo fala já te explica aqui. Diz assim, presta atenção. Diz assim, versículo 4, 2, versículo 4. Digo isso para que ninguém te engane com palavras de bajulação. Versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém te faça presa por meio de filosofias e vãs gentilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento desse mundo, e não seguindo a Cristo. Agora olha para mim para te explicar que talvez tu não vai entender. Ele está dizendo aqui, ó, tem que ter cuidado com essas igrejas que tu vai, tá? Igreja que tu vai chegar lá, eles estão pregando que fizeram curso de teologia, não é de Deus. Deus não chama ninguém pela letra. Deus chama e dá os dons. Ele dá os dons. Não é porque a pessoa estudou teologia. Aqui está falando a palavra filosofia, é pessoas que fazem curso para ser pastor, pastora. E Deus não chama por isso. Tá? Deus não chama ninguém por fazer curso de teologia. Evangelista, o que é? Nas igrejas que tu vai, só pode te agarrar no colo, para te assegurar lá, para pegar o teu dízimo. Deus te bajula, te beija, te abraça, faz de tudo para te ficar ali, para ficar com o teu dinheiro. Tá? Mas não é de Deus, Deus não está ali. Ah, mas está cheio. A igreja católica também é cheia. E lá está cheia de imagens de escultura. Tá? Então você tem que cuidar. O Paulo está dizendo, tenha cuidado. Que até a tua salvação tem risco nessas igrejas. Tem igreja que está explodindo. Mas não é de Deus, Deus não está ali. Deus não está. Deus está na igreja que prega só o que está na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Só o que está na Bíblia. Expulsar demônio, curar enfermo. Tá? Pastor, você tem que ser homem de uma mulher só. Tá? Pastor não pode trabalhar fora aí, de pedreiro, carpinteiro, servente, vai na igreja dessa também, Deus não está ali. Porque estão no pecado. A maioria dos pastores trabalham fora. E Paulo fala em Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 4, que o pastor tem que ser igual um soldado do quartel. O soldado do quartel, ele não trabalha fora.
Ele trabalha só dentro do quartel. Então, se vai numa igreja também que está assim, cai fora. Senão vai perder a tua salvação. Ele diz aqui, ó, segundo os costumes desse mundo, porque se a maioria faz igual o mundo aí, igual o teatro, eles colocam banda de música, banda de orquestra, tá? Bota aquele monte de homens em cima do altar, para dizer que são de Deus. Isso Jesus fala lá em Mateus 23, ele fala, e quer se aparecer para os homens, tá? Você tem que começar a ler a Bíblia para não ser enganado por essas igrejas. Às vezes uma igrejinha pequena dessa aqui tem mais garantia da salvação do que essas grandes. Graças a Deus. Está entendendo? Paulo está divertindo aqui, ó. Cuidado. Ele está dizendo, é isso que está na tua Bíblia aí? Cuidado. Tá? A mulher lá com câncer, fazendo papel de pastora, e os membros da igreja dizendo que ela está passando por prova. Deus não prova ninguém com câncer, câncer é do diabo. Se está com câncer, está o diabo ali. Deus não prova ninguém, Deus não é bandido. Tá? E não quer que ninguém sofra com uma doença tomando injeção de morfina e raspando a cabeça. Deus não é bandido. Aí ele diz aqui, ele diz aqui, porque nele habita corporalmente toda a divindade. Tá? Então você tem que cuidar com a igreja hoje que tu vai. Tá? Se ela não estiver pregando só o que está na Bíblia, Deus não está ali. Deus é amor, mas Deus, Ele é justiça. Tá? Efésios 4:11 diz que Deus deu pastores, mas não deu pastora. Tá? Deu pastores, bispo, missionário. Efésios 4:11, depois tu lê. Deus não escolheu nenhuma pastora. Tá? Então, todas essas igrejas, nenhuma dessas vai ser salva. Apocalipse fala que só 7 igrejas. Que as 7 igrejas que vai ser salvas são essas aqui, ó. Abre aí Apocalipse 2. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 2. As igrejas. Aqui eles fazem como a igreja tem que se portar e as que não vão ser salvas. Diz, a igreja da Ásia é a primeira, a igreja de Esmirna é a segunda, a igreja da Tiatira é a quarta, a igreja de Sardes é a quinta, a igreja da Filadélfia é a sexta, e a igreja da Laodiceia é a 7ª igreja. Tu imagina quantas igrejas vai ficar fora. E essas pessoas que estão fazendo trabalho que não está na Bíblia, Deus promete botar até em cima da cama. Apocalipse 2 diz assim, versículo 21, tem tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu vou te colocar numa cama sobre aqueles que adulteram, e por ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que soma a mente e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as boas obras. Segundo as boas obras. Olha o perigo que a igreja que está enganando o povo corre. Por isso que todos os dias tu vê que esse pastor está caído. Tá? Esse pastor está caído. Porque o verdadeiro pastor tem que ter chamado de Deus.
Deus não se importa com igreja cheia, que muitas pessoas se iludem. Tá? Deus não se importa com banda de música. Deus quer que tenha amor ao próximo, cuide da alma das pessoas e pregue a verdade, pregue só o que está na Bíblia, não inventa.